Antes de começar minha história, quero agradecer você que está aí me ouvindo. É por causa de gente como você que eu consigo força para continuar contando essas histórias de vida. Se puder se inscrever no canal, vai me ajudar muito a seguir em frente. Agora vou abrir meu coração e contar algo que mudou minha vida para sempre. Nunca pensei que aos 70 anos eu ia me ver sozinha na rua com uma mala velha na mão e o coração em pedaços. Aquela noite de maio tinha um vento cortante que parecia fatiar minha pele já enrugada pelo tempo. Mas o frio lá fora não era nada comparado com o gelo que senti quando meu primogênito olhou nos meus olhos e disse que eu precisava sair dali, daquela casa que eu construí tijolo por tijolo com o suor do meu trabalho. Me chamo Terezinha, sempre fui conhecida como Dona Terê da Costura. Passei a vida inteira debruçada sobre uma máquina Singer, costurando sonhos em forma de vestidos de noiva, roupas de batizado, fardas escolares. Meus dedos calejados conheciam cada tipo de tecido, cada ponto, cada acabamento. Foi assim que criei meus 3 filhos depois que meu antenor partiu desse mundo cedo demais, levado por um infarto fulminante enquanto trabalhava na roça. Fiquei viúva aos 39 anos com 3 bocas para alimentar e nenhum tostão no banco. José tinha 15 anos, Marlene 12 e o pequeno Wilson só 7. Lembro do desespero daqueles primeiros dias, das noites em claro pensando como ia ser. Não tinha parentes próximos, não tinha estudo, só tinha uma máquina de costura velha que minha mãe tinha me deixado e a vontade de ver meus filhos crescerem com dignidade. Comecei costurando para fora, aceitando qualquer trabalho que aparecia. Dormia 4, 5 horas por noite no máximo. Minhas mãos sangravam de tanto costurar, mas eu não reclamava. Era o preço da nossa sobrevivência. Com o tempo, fiquei conhecida na cidade, o trabalho aumentou e eu pude alugar uma casinha melhor. Sempre com um sonho fixo na cabeça. Um dia ter minha própria casa. Naquela época eu guardava cada centavo. Não comprava nada para mim, nada mesmo. Andava com os mesmos 2 vestidos, remendados e desbotados. Mas para os meus filhos eu fazia questão de costurar roupas bonitas, de comprar material escolar novo no começo do ano, de nunca deixar faltar o básico na mesa. Eles eram tudo que eu tinha. Minha razão de viver, de lutar, de seguir em frente mesmo quando o cansaço parecia me derrubar. Depois de quase 10 anos economizando, consegui juntar o suficiente para dar entrada numa casinha simples na parte mais afastada da cidade. Era pequena, precisava de reforma, mas era nossa. No dia que assinei a escritura, chorei tanto que a caneta quase furou o papel de tanta força que eu fazia para controlar a mão trêmula. José já tinha casado e saído de casa, Marlene estava noiva, só Wilson, meu caçula, ainda morava comigo. Os anos passaram ligeiro como vento. Os filhos cresceram, tiveram seus próprios filhos. Eu continuei costurando, mesmo quando os olhos já não enxergavam tão bem e os dedos começaram a entortar por causa da artrite. A aposentadoria era pouca, mal dava para as contas, então eu complementava com os trabalhinhos de costura que ainda apareciam. Vivia simples, mas feliz por ter construído minha vida com honestidade. Quando completei 68 anos, a saúde começou a dar sinais de cansaço. Um dia, tive uma queda feia na cozinha. Fiquei 2 semanas internada com uma fratura no quadril. Foi quando o Wilson apareceu com aquela proposta que parecia tão boa. Mãe, a senhora não pode mais morar sozinha. Vou vender meu apartamento e vim morar com a senhora. Cuido da reforma da casa, a gente moderniza tudo, fica bom para todo mundo. Acreditei. Como não acreditar no filho que eu carreguei no colo, que eu ensinei a dar os primeiros passos segurando nas minhas mãos? Wilson trouxe uns papéis. Disse que era para transferir a casa para o nome dele, para facilitar o financiamento da reforma. Assinei sem pestanejar. Meus olhos já não viam direito as letras miúdas mesmo. Por um tempo, foi bom. Ele reformou a cozinha, colocou piso novo na sala. A esposa dele, Vera, não gostava muito de mim. Sentia no ar. Mas eu fingia que não percebia. Engolia os desaforos em silêncio. Afinal, era melhor ter um pouco de atrito do que viver sozinha com medo de cair de novo e ficar jogada no chão sem ninguém para socorrer. Aí as coisas começaram a mudar. Primeiro foram as reclamações sobre o espaço. A casa é pequena demais para nós 4,
dizia Vera, se referindo a eles, ao filho deles de 5 anos e a mim. Depois veio a história de que eu fazia muita bagunça com os retalhos da costura, que sujava a casa toda. Um dia, Wilson chegou dizendo que tinha conseguido uma vaga num residencial para idosos em outra cidade. É um lugar bom, mãe. Tem enfermeira 24 horas, tem atividades, a senhora vai gostar. Mas eu não queria ir. Não queria sair da minha casa, do meu canto, das minhas coisas. Queria continuar recebendo minhas amigas de tantos anos para um café na varanda. Queria cuidar das minhas plantinhas. Queria ficar perto do túmulo do meu antenor no cemitério municipal. Era uma terça-feira quando tudo desabou. Eu estava na cozinha fritando uns bolinhos de chuva, receita antiga da minha mãe. O Wilson chegou mais cedo do trabalho, acompanhado da Marlene e do José. Fiquei feliz no começo, pensando que era uma visita surpresa. Fazia tempo que não reunia meus 3 filhos debaixo do mesmo teto. Mãe, a senhora pode vir aqui na sala um pouquinho? Chamou a Marlene com uma voz estranha, tremida. Enxuguei as mãos no avental e fui, com o coração já apertado. Tinha algo no ar, um peso, uma tensão que não era normal. Quando entrei na sala, todos estavam de pé, sérios. Na mesa de centro, uma mala pequena, aquela mesma que eu tinha usado nas poucas viagens que fiz na vida. "Que está acontecendo?" perguntei, olhando de um rosto para outro, procurando uma resposta. Foi o José que falou primeiro, com aquela voz autoritária de quem tinha assumido o papel de homem da casa muito cedo. "Mãe, a gente resolveu que a senhora vai pro asilo hoje. Já tá tudo acertado." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Minha boca secou, as pernas ficaram moles. "Como assim, asilo? Essa casa é minha. Eu construí ela, "Não é mais sua", cortou o Wilson. "A senhora assinou a transferência para mim, lembra? E eu vendi a casa semana passada. O novo dono já quer fazer a mudança." Olhei para Marlene, esperando que ela, pelo menos ela, me defendesse. Mas ela só abaixou a cabeça, evitando meu olhar. Senti uma dor tão grande que pensei que ia morrer ali mesmo. "Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou mãe de vocês. Eu dei minha vida por vocês." "A senhora tá ficando senil", disse o Wilson com frieza. "Não pode mais morar sozinha e a gente não tem condições de cuidar. É melhor para todo mundo." Melhor para todo mundo? Ou melhor para eles que queriam se livrar de uma velha que já não servia mais? Senti a raiva subir quente pelo peito, misturada com uma tristeza tão profunda que era quase física. "Não vou pro asilo nenhum. Essa casa é minha. Eu paguei por ela. Já arrumamos suas coisas", interrompeu José, apontando para a mala. "O ônibus pro asilo sai em 1 hora." Olhei para a mala pequena. Tudo que eles achavam que eu merecia levar de uma vida inteira. Tentei argumentar, implorar, até gritar, mas era como falar com uma parede. Estavam decididos. Eu era um problema a ser resolvido, e eles tinham encontrado a solução. Quando vi que não tinha jeito, que não ia conseguir convencê-los, pedi ao menos para pegar algumas coisas pessoais. A foto do meu casamento com o Antenor, a certidão de nascimento dos meus filhos, meu terço antigo que tinha sido da minha avó. Wilson me acompanhou até o quarto, vigiando cada movimento, como se eu fosse roubar alguma coisa da minha própria casa. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os objetos. Tudo o que eu construí na vida, todo o sacrifício, todo o amor, reduzido a uma mala pequena e uma passagem só de ida para um lugar onde eu seria apenas mais uma velha esquecida pela família. Quando voltei para a sala, José já estava impaciente. "Vamos, mãe, o táxi já está esperando." Foi aí que eu soube. Não era um ônibus direto pro asilo. Eles iam me deixar na rodoviária, sozinha, para eu me virar. Nem isso eles faziam por mim, me levar até o tal asilo. O desamparo foi tão grande que minhas pernas falharam. Tive que me apoiar na parede. "Pelo menos me deixem ficar essa noite", implorei. "Amanhã eu saio." "Não dá", respondeu Wilson secamente. "O comprador quer a casa vazia hoje." E assim, sem mais nem menos, eu fui expulsa da minha própria casa. Aquela casa que eu tinha comprado com o suor do meu trabalho. Aquela casa onde eu tinha criado meus filhos, onde eu tinha chorado a morte do meu marido, onde eu tinha costurado milhares de peças de roupa para dar uma vida digna àqueles mesmos filhos que agora me colocavam na rua.
O táxi esperava na calçada. Entrei sem olhar para trás, porque se olhasse, ia desabar de vez. O motorista perguntou onde queria ir. José interveio, para a rodoviária. E assim eu parti, sem abraço de despedida, sem uma palavra de conforto, sem nada além de uma mala pequena e um coração despedaçado. O táxi seguiu pela rua escura, os faróis iluminando o caminho que eu nunca quis percorrer. Segurei a mala no colo como se fosse um bebê, o último vestígio da vida que eu tinha construído. O motorista tentou puxar conversa, mas eu só respondia com monossílabos. Como explicar para um estranho que seus próprios filhos tinham te jogado fora como um móvel velho? A vergonha era tanta quanto a dor. A senhora tá bem? Ele perguntou quando chegamos à rodoviária, um lugar pequeno e mal iluminado, quase deserto àquela hora da noite. Fiz que sim com a cabeça, mas não estava bem. Não ia ficar bem nunca mais. Paguei a corrida com o pouco dinheiro que tinha no bolso. Resto da minha aposentadoria que o Wilson me dava em conta-gotas, sempre dizendo que eu não precisava de muito mesmo. A rodoviária parecia maior e mais assustadora do que eu lembrava. Fazia anos que eu não viajava. As poucas luzes acesas deixavam sombras nos cantos, e o vento frio entrava pelas portas abertas. Caminhei até um banco de madeira e sentei, a mala ao lado, tentando organizar meus pensamentos. Que asilo era esse que meus filhos falavam? Onde ficava? Eu nem sabia o nome direito. Wilson tinha mencionado uma vez, Recanto dos Idosos, ou algo assim, numa cidade a umas 2 horas dali. Mas como eu ia chegar num lugar que nem sabia onde era? E se chegasse lá, como ia me receber sem ninguém me acompanhando? Os pensamentos giravam na minha cabeça como um redemoinho, me deixando tonta. Um segurança se aproximou, me olhando desconfiado. Uma velha sozinha na rodoviária àquela hora não era algo comum. Para onde a senhora vai? O último ônibus sai daqui a pouco. Eu não sei, respondi, a voz tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvir. Como assim não sabe? A senhora tá perdida? Perdida. Era exatamente como eu me sentia, perdida no mundo, sem rumo, sem chão. Mas como explicar isso? Tô esperando alguém. Menti, para que ele me deixasse em paz. Ele assentiu, não muito convencido, e se afastou. Fiquei ali sentada, olhando para o relógio da parede que marcava os minutos com uma lentidão cruel. 9 horas. 10 horas. A rodoviária foi esvaziando. O último ônibus partiu. Lembro do barulho do motor sumindo na distância, levando embora qualquer esperança de sair dali naquela noite. O segurança voltou, mais impaciente. Senhora, vamos fechar. A senhora precisa ir embora. Não tenho para onde ir, confessei finalmente, as lágrimas que eu tinha segurado por horas finalmente escorrendo pelo rosto. Vi a expressão dele mudar de irritação para pena. Pena de uma velha abandonada. Era isso que eu tinha me tornado. Olha, não posso deixar a senhora passar a noite aqui. É contra as regras, ele disse coçando a cabeça, sem saber o que fazer comigo. Foi naquele momento, sentada num banco duro de rodoviária, com um segurança querendo me expulsar, que percebi o tamanho da minha solidão. Uma vida inteira dedicada aos outros, e no final, nem um teto para passar a noite eu tinha. Não sei de onde tirei forças, mas me levantei, peguei minha mala e caminhei para fora da rodoviária. A noite estava fria, o céu coberto de nuvens pesadas. Nem as estrelas eu podia ver para me consolar. Sentei num banco da praça em frente, tentando pensar no que fazer. Foi quando me lembrei da Gene, genitora da Silva, minha amiga de tantos anos. Nos conhecemos quando ela me procurou para fazer o vestido de noiva da filha. Uma mulher forte, viúva como eu, que criou seus filhos vendendo doces na porta da escola. Morávamos longe uma da outra, mas mantínhamos contato. Ela tinha se mudado há uns anos para uma casa menor depois que os filhos saíram de casa. Uma casa com um quartinho extra que ela sempre dizia que era pros amigos que precisassem. Seria eu capaz de bater na porta dela a essa hora da noite? De pedir abrigo como uma indigente? O orgulho doía tanto quanto o abandono. Mas que escolha eu tinha? Dormir na rua? Havia um orelhão na esquina da praça. Caminhei até lá, as pernas doendo com cada passo. Graças a Deus eu sabia o número de cor. Meus dedos tremiam enquanto discava.
Cada toque do telefone era uma agonia. E se ela não atendesse? E se tivesse mudado de número? E se... Alô? A voz sonolenta de Jenny do outro lado da linha quase me fez desabar ali mesmo. Jenny, consegui dizer, a voz embargada. É a Terê. Terê? Aconteceu alguma coisa? São quase 11 da noite. Eu preciso de ajuda, falei, e comecei a chorar sem conseguir me controlar. Entre soluços contei tudo. A traição, a venda da casa, como me puseram na rua com uma mala só. Falei tudo de uma vez, as palavras atropelando umas às outras. Houve um silêncio do outro lado da linha quando terminei. Um silêncio tão longo que achei que ela tinha desligado. Jenny, tô aqui, Terê. Ela respondeu finalmente, a voz firme. Me diz onde você tá que eu vou te buscar agora mesmo. Na rodoviária, respondi. O alívio tão grande que minhas pernas bambearam. Quer dizer, na praça em frente. Eles fecharam a rodoviária. Não sai daí. Me espera embaixo do poste de luz para eu te ver melhor. Tô indo. Quando desliguei o telefone, chorei de novo. Mas eram lágrimas diferentes. Não de desespero, mas de gratidão. Em meio a tanto abandono, ainda existia um fio de esperança ao qual me agarrar. A espera foi longa. Cada carro que passava fazia meu coração saltar. Será que era ela? Será que vinha mesmo me buscar? Ou tinha dito aquilo só para me acalmar, para eu não ficar ligando a essa hora? O banco da praça era duro, desconfortável. Meu corpo, já castigado pelos anos de trabalho duro, protestava. A mala pequena ao meu lado parecia pesar toneladas, o peso da minha vida reduzida a alguns pertences. Mas Jenny veio. Quase meia-noite, um carro velho e barulhento parou na esquina. Vi ela descer, procurando por mim com os olhos. Quando me viu, veio correndo, mesmo com a dificuldade nas pernas por causa da artrose. Meu Deus, Terê, ela disse quando chegou perto, os olhos arregalados ao me ver naquele estado. Que fizeram com você, minha amiga? Não consegui responder. Só me joguei nos braços dela e chorei como uma criança. Ela me abraçou forte, como se quisesse juntar os pedaços do meu coração quebrado. Vamos para casa, disse ela pegando minha mala. Você tá gelada. Vamos te dar um banho quente, um chá. E depois a gente conversa. No carro dela, um Fusca antigo que pertencera ao marido, me senti protegida pela primeira vez naquela noite interminável. Jenny falava sem parar, talvez para não me dar chance de cair no choro de novo. Falava da neta que tinha nascido, da horta que tinha plantado nos fundos de casa, de tudo menos do que tinha acontecido. E eu agradeci por isso. Não tinha forças para reviver aquilo tudo de novo. A casa dela era pequena, simples, mas limpa e acolhedora. Nas paredes, fotos de família. Na mesa da sala, uma toalha de crochê que eu mesma tinha feito para ela anos atrás. Quando vi aquilo, meus olhos encheram d'água de novo. Pequenos pedaços da minha vida que permaneciam no mundo, mesmo que meu lar tivesse sido arrancado de mim. O quarto de hóspedes não é grande coisa, disse ela, me mostrando um quartinho no fundo da casa. Mas a cama é boa, o colchão é novo, é perfeito, respondi, e era verdade. Naquele momento, aquele quartinho valia mais que um palácio. Jenny me deixou tomar um banho enquanto preparava um chá de camomila. A água quente descendo pelo corpo dolorido me trouxe um pouco de conforto. Me olhei no espelho do banheiro, os olhos vermelhos de tanto chorar, as rugas mais profundas, o cabelo branco desgrenhado. Parecia 10 anos mais velha do que quando acordei naquela manhã. Depois do banho, vestida com uma camisola emprestada de Jenny, sentei à mesa da cozinha. O chá fumegante na minha frente, um prato com biscoitos caseiros que ela sabia que eu gostava. Como ela tinha aqueles biscoitos prontos? Talvez tivesse feito para os netos que vinham visitá-la, diferente dos meus que mal lembravam que eu existia. Quer conversar sobre o que aconteceu? Ela perguntou depois que bebi metade do chá. Balancei a cabeça, negando. Não naquela noite. Não conseguiria reviver tudo sem desabar de vez. Amanhã, falei. Agora só quero agradecer por você ter vindo me buscar. Que é isso, Terê? Ela disse, segurando minha mão por cima da mesa. Suas mãos eram tão calejadas quanto as minhas. Mãos de mulher que trabalhou a vida toda.
A gente se conhece há quanto tempo? 30 anos? Você faria o mesmo por mim. E era verdade. Eu faria. Mas nunca pensei que seria eu a precisar de ajuda assim, tão desesperadamente. Jenny me deixou ir dormir cedo, percebendo meu esgotamento. O quarto era pequeno, mas aconchegante, com uma janela que dava para o quintal dos fundos. Da cama podia ver o céu, que agora tinha clareado um pouco, algumas estrelas brilhando fracas. Naquela noite, achei que não ia conseguir pregar o olho, que ia ficar revirando na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido. Mas assim que deitei, o cansaço me derrubou num sono profundo e sem sonhos. Acordei desorientada na manhã seguinte. Por um momento bendito, não lembrava onde estava ou o que tinha acontecido. Então, tudo voltou como uma enxurrada. Os rostos dos meus filhos me expulsando, o táxi, a rodoviária, a ligação desesperada para Jenny. Levantei devagar, o corpo protestando. Tinha dormido em posição errada e meus ossos velhos reclamavam. O cheiro de café fresco vinha da cozinha. Jenny já estava de pé, preparando o café da manhã como se fosse um dia normal, como se não tivesse uma amiga desabrigada dormindo no quarto dos fundos. "Bom dia", ela disse quando me viu na porta da cozinha. "Dormiu bem? Melhor do que esperava", respondi sentando à mesa. Era verdade. Apesar de tudo, tinha dormido feito uma pedra. "Fiz aquele pão de queijo que você gosta", ela disse, colocando um prato na minha frente. "Come tudo. Você precisa de força." Enquanto comíamos, Jenny foi direto ao assunto que tínhamos evitado na noite anterior. "O que você vai fazer agora, Terê?" Era a pergunta que eu vinha evitando desde que saí da minha casa. O que eu ia fazer? Para onde ia? Como ia viver? "Não sei", respondi sinceramente. "Não tenho para onde ir." "Você fica aqui comigo o tempo que precisar", ela disse sem hesitar. "O quarto é seu." "Não posso aceitar", respondi, a cabeça baixa. "Já foi demais você me buscar ontem. Não posso ser um peso para você." "A peso?" Ela riu, um riso forte que parecia iluminar a cozinha. "Terê, você pesa o quê? 40 quilos molhada? Não é peso nenhum. E além do mais, vou te contar uma coisa que nunca te contei." Ela se levantou, foi até uma gaveta da cômoda da sala e voltou com um envelope amarelado pelo tempo. De dentro, tirou uma foto antiga. Ela, muito mais jovem, com um bebê no colo. "Lembra quando a Sueli, minha caçula, ficou doente com pneumonia? Ela tinha 6 meses. O médico disse que precisava internar, mas eu não tinha dinheiro para o hospital." Eu lembrava vagamente. Fazia tanto tempo. "Você apareceu na minha porta com o dinheiro. Disse que tinha vendido sua máquina de costura nova, aquela Singer que você tinha acabado de comprar à prestação." Tinha me esquecido disso. Naquela época, vender a máquina significava ficar sem trabalhar, sem ganhar. Mas a filha da Jenny precisava mais do que eu. "Você salvou a vida da minha filha", ela continuou, os olhos brilhando de emoção. "E agora vem me dizer que não pode aceitar minha ajuda? Que vai ser um peso? Deixa de bobagem, Terê. A casa é pequena, mas cabe nós duas." E foi assim, tomando café na cozinha da minha amiga de tantos anos, que comecei a entender que talvez, só talvez, eu não estivesse tão sozinha no mundo quanto pensei naquela noite terrível. Os primeiros dias na casa da Jenny passaram num borrão. Era como se eu estivesse vivendo num sonho nebuloso, meio acordada, meio dormindo. Passei horas sentada na cadeira de balanço da varanda dela, olhando para o nada, as mãos paradas no colo, essas mesmas mãos que nunca tinham conhecido o descanso em 70 anos de vida. "Você precisa reagir, Terê", dizia Jenny, enquanto regava as plantas do quintal. "Não pode deixar que seus filhos acabem com sua vida desse jeito." Mas como reagir quando o chão tinha sido arrancado debaixo dos meus pés? Como seguir em frente quando tudo que eu conhecia, tudo que eu tinha construído, tinha sido tirado de mim numa única noite? No terceiro dia, recebi uma ligação. Jenny me chamou, estendendo o telefone com uma expressão séria. "É a Marlene", disse ela. Meu coração disparou. Marlene, minha filha do meio. Aquela que não tinha dito uma palavra quando me expulsaram, que só ficou olhando para o chão como se não conseguisse me encarar. Peguei o telefone com a mão trêmula. "Mãe?" A voz dela soou distante, hesitante. "A senhora tá bem?" Que pergunta absurda. Como eu poderia estar bem?
Quis gritar com ela, jogar na cara dela toda a dor, toda a humilhação que tinha passado. Mas quando abri a boca, só consegui dizer: estou viva. Houve um silêncio do outro lado da linha. Podia ouvir a respiração dela, o barulho de uma TV ao fundo. Mãe, A gente ficou preocupada. A senhora sumiu. Sumiu? Fui eu que sumi ou foram eles que me jogaram fora? Tô na casa da Jenny, respondi secamente. Minha amiga, lembra dela? Foi ela que me acolheu quando vocês me puseram na rua. Não foi assim, mãe. A voz dela ficou defensiva. A gente só queria o melhor para a senhora. Aquele asilo é bom, tem assistência médica. O asilo que vocês nem se deram ao trabalho de me levar? Cortei, a raiva finalmente subindo pela garganta. Me jogaram na rodoviária como quem joga um cachorro velho na estrada. Foi o Wilson que decidiu assim, mãe. Eu e o José queríamos levar a senhora, mas ele disse que você tinha que aprender a se virar, que já era grandinha. E vocês obedeceram, não é? Como sempre. Deixaram ele mandar, tomar minha casa, me botar pra fora. A casa é dele agora, mãe. A senhora assinou. Assinar o quê? Aqueles papéis que ele me enganou dizendo que era pra reforma? Sabe o que isso é, Marlene? É golpe. É crime. É passar a perna numa velha que não enxerga direito as letras miúdas. Ela ficou em silêncio de novo. Podia imaginar a expressão dela. Aquela mistura de culpa e teimosia que ela tinha desde criança, quando fazia algo errado, mas não queria admitir. O que a senhora quer que a gente faça agora? Ela perguntou finalmente. Agora não quero nada. Agora é tarde demais. Vocês fizeram sua escolha quando fecharam aquela porta atrás de mim. Mãe, não fala assim. A senhora ainda é nossa mãe. Sou? Não foi isso que senti naquela noite. Naquela noite, eu era só um estorvo, um problema a ser resolvido. E vocês resolveram, não foi? Agora vivam com isso. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. As mãos tremiam tanto que quase derrubei o aparelho. Jenny estava parada na porta da cozinha, me olhando com preocupação. Você tá bem? Perguntou ela, se aproximando. Balancei a cabeça, incapaz de falar. A dor era física, um nó apertado no peito que mal me deixava respirar. Jenny me abraçou enquanto eu chorava, soluçando como criança. Chorei até não ter mais lágrimas, até meus olhos arderem e minha garganta doer. Acho que agora você vai começar a melhorar, disse Jenny quando me acalmei um pouco. Às vezes a gente precisa tirar tudo para fora para começar a curar. No dia seguinte, acordei com uma sensação diferente. Uma espécie de leveza, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. A dor ainda estava lá, claro. Estaria por muito tempo, talvez para sempre. Mas junto com ela surgiu algo novo. Determinação. Não vou ficar aqui parada me lamentando, anunciei enquanto tomávamos café. Preciso fazer alguma coisa. Jenny sorriu, como se estivesse esperando por isso. E o que você tem em mente? Primeiro preciso ver se consigo minha aposentadoria de volta. O Wilson recebia por mim, controlava tudo. Preciso ir no banco, no INSS, resolver isso. Isso mesmo, ela assentiu satisfeita. E depois? Depois, não sei. Mas não posso ficar dependendo de você para sempre. Preciso encontrar meu próprio caminho. Jenny pousou a xícara na mesa e me olhou séria. Terê, você não tá dependendo de mim. Você tá morando comigo, que é diferente. E pode ficar o tempo que quiser. Mas entendo que você queira sua independência de volta. Naquele mesmo dia, fomos ao INSS. Foi uma saga. Filas, papéis, explicações. Tive que contar minha história várias vezes para diferentes funcionários. Alguns olhavam com pena, outros com impaciência. Finalmente, uma moça jovem com jeito de assistente social sentou comigo numa sala reservada. Dona Terezinha, a senhora está dizendo que seu filho a coagiu a assinar papéis transferindo sua casa para o nome dele e depois a expulsou? Exatamente isso, respondi, segurando firme na bolsa no meu colo. E a senhora quer retomar o controle do seu benefício? Sim, ele recebia tudo. Me dava um pouquinho só. Dizia que o resto era para pagar as contas da casa. Agora nem casa eu tenho mais. Ela anotou tudo num papel, o rosto sério. A senhora sabe que isso pode ser considerado um caso de violência contra o idoso, não sabe?
A senhora poderia prestar queixa. Prestar queixa contra meu próprio filho? A ideia me deu um frio na barriga. Por mais que ele tivesse me magoado, era sangue do meu sangue. Conseguiria fazer isso? Vamos resolver uma coisa de cada vez, interrompeu Jenny, percebendo minha hesitação. Primeiro a aposentadoria, depois a gente pensa no resto. A moça assentiu e continuou com os procedimentos. Depois de mais de 3 horas, saí de lá com a promessa de que meu benefício seria depositado diretamente na minha conta no próximo pagamento, e não mais na conta do Wilson. Um problema a menos, suspirou Jenny quando saímos. Mas ainda temos outro, respondi, determinada. Preciso trabalhar. Não posso ficar parada. Trabalhar? Terê, você tem 70 anos e problema de artrite nas mãos. Já trabalhou a vida toda. Agora é hora de descansar. Descansar como? Não tenho onde cair morta, Jenny. A aposentadoria mal dá para os remédios e para contribuir aqui na casa. Preciso fazer alguma coisa para me sentir útil, para não ficar pensando no que aconteceu o dia todo. Jenny me olhou por um momento, depois sorriu. Bem, se você quer tanto trabalhar, lembra da Cida, minha vizinha? A que faz artesanato para vender na feira? Ela estava comentando outro dia que precisa de alguém para ajudar com os acabamentos. Artesanato? Mas eu nunca fiz isso na vida, só sei costurar. E você acha que artesanato é o quê? É trabalho manual, Terê. Com essas mãos mágicas que você tem, vai aprender rapidinho. No dia seguinte, Jenny me levou à casa da Cida. Era uma casa simples como a nossa, mas o quintal tinha sido transformado numa espécie de ateliê. Mesas cheias de material, pedaços de tecido, linhas coloridas, miçangas, botões. Cida era uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos na ponta do nariz. Lembrava uma professora que tive na escola primária. Então você é a famosa Terê costureira, ela disse, me examinando dos pés à cabeça. Jenny fala muito de você. Espero que fale bem, respondi, tentando sorrir. Muito bem. Diz que você tem mãos de fada. Tinha. Agora a artrite não deixa fazer muita coisa. Vamos ver. Ela pegou minhas mãos, virando-as para examinar. Entendo. Mas ainda dá para fazer muita coisa. Vem, deixa eu te mostrar o que preciso. Ela me levou até uma mesa cheia de pequenas bolsas de tecido, meio acabadas. Estou fazendo essas bolsinhas de retalho para vender na feira de artesanato. O problema é o acabamento. Preciso de alguém com olho bom para costura, que saiba fazer aqueles pontinhos invisíveis, entende? Os clientes reclamam quando a costura fica aparente. Peguei uma das bolsas. Examinei a costura. Era um trabalho simples para quem tinha passado a vida debruçada sobre uma máquina de costura. Consigo fazer, disse, sentindo uma ponta de entusiasmo pela primeira vez em dias. Mas vai levar um tempo. As mãos não obedecem como antes. Não tem pressa, Cida sorriu. Você trabalha no seu ritmo. Te pago por peça. O que acha? Acho ótimo. Voltei para casa da Jenny com uma sacola cheia de bolsinhas para costurar. Não era muito dinheiro, mas era um começo. Mais que isso, era algo para ocupar a cabeça, as mãos, as longas horas do dia. Estabeleci uma rotina. De manhã, ajudava Jenny com as tarefas da casa. À tarde, sentava na varanda com meus trabalhos de costura. O sol batia ali até umas 3 horas, aquecendo meus ossos velhos, aliviando um pouco as dores nas juntas. As mãos trabalhavam devagar, mas com a precisão de quem tinha décadas de prática. As bolsinhas foram só o começo. Logo Cida estava me trazendo outros trabalhos, acabamento em tapetes de retalho, costura em almofadas decorativas, pequenos reparos em roupas que os clientes deixavam com ela. Você tá salvando minha vida, ela me disse um dia, enquanto me trazia mais serviço. Nunca encontrei alguém que fizesse um acabamento tão perfeito. É o mínimo que posso fazer, respondi. Vocês me salvaram também. 1 mês depois daquela noite terrível, eu já tinha uma nova vida. Pequena, modesta, mas minha. Dormia no quartinho dos fundos da casa da Jenny, contribuía com as despesas, trabalhava nas costuras da Cida. Até comecei a fazer algumas economias, guardando numa latinha de biscoitos que escondia debaixo da cama. Para que você está guardando dinheiro? Perguntou Jenny, quando me pegou contando as notas. Não sei.
Talvez para alugar um quartinho só meu qualquer dia. Não posso ficar na sua casa para sempre. Pode sim, ela respondeu séria. Já te disse isso 1000 vezes. Gosto da sua companhia. A casa fica menos vazia com você aqui. Era verdade. Formávamos uma dupla e tanto. 2 velhas viúvas, cheias de histórias para contar, de risadas para dar, mesmo em meio à dor. Jenny tinha um senso de humor que me ajudava nos dias ruins, quando a lembrança do que tinha acontecido voltava com força total. Às vezes, eu acordava no meio da noite, suando frio, o coração disparado. Sonhava com a porta se fechando atrás de mim, com o rosto frio dos meus filhos, com a mala pequena na minha mão. Nesses momentos, eu abraçava o travesseiro e chorava baixinho, para não acordar Jenny. Mas esses momentos foram ficando menos frequentes. A dor nunca desapareceu completamente. Como poderia? Mas ficou mais suportável. Como uma ferida que vai cicatrizando devagar, deixando uma marca que sempre estará lá, mas que já não sangra ao menor toque. No aniversário de 2 meses da minha chegada à casa de Jenny, ela fez um bolo, simples, de fubá, do jeito que eu gostava, para comemorar seu recomeço, ela disse, colocando uma velinha no meio do bolo. Sopra e faz um pedido. Soprei a velinha desejando... O quê? Não voltar no tempo, porque o passado não podia ser mudado. Não recuperar minha casa, porque ela já estava perdida. Talvez só... paz. A paz de aceitar que a vida tinha tomado um rumo que eu nunca esperei, mas que eu ainda podia encontrar alguma felicidade pelo caminho. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Era Marlene de novo. Mãe, ela disse, a voz embargada. A senhora tá sentada? Tô. O que aconteceu? É o Wilson. Ele tá no hospital. Meu coração parou por um instante. Por mais magoada que estivesse, era meu filho, meu caçula. O que aconteceu com ele? Acidente de carro. Ele estava voltando do trabalho, um caminhão perdeu o freio na descida. Ela parou, a voz engasgada pelo choro. Ele tá mal, mãe, muito mal. Fechei os olhos, tentando processar a informação. Wilson, meu filho, aquele menino que eu tinha ninado nos braços tantas noites, estava entre a vida e a morte. Em que hospital ele tá? No Santa Clara. A Vera tá lá com ele, mas ele perguntou pela senhora. Perguntou por mim? Depois de tudo que tinha feito? Vou agora, disse sem pensar 2 vezes. Quando desliguei o telefone, Jenny já estava pegando a bolsa e as chaves do carro. Vamos, ela disse simplesmente. Eu te levo. No caminho para o hospital, não conseguia parar de pensar. Era castigo divino? Era o destino cobrando pelo que ele tinha feito comigo? Não. Não podia pensar assim. Ninguém merece sofrer desse jeito. Nem mesmo quem nos feriu profundamente. O hospital estava movimentado, mesmo aquela hora da noite. Encontramos Marlene na recepção, o rosto inchado de chorar. Quando me viu, correu para me abraçar. Mãe, desculpa. Ela soluçou no meu ombro. Desculpa por tudo. Shhh, fiz, acariciando seus cabelos como quando ela era pequena. Depois a gente conversa sobre isso. Como tá seu irmão? Na UTI. Os médicos dizem que as próximas 24 horas são cruciais. Quando entramos na sala de espera da UTI, vi o José sentado num canto, o rosto enterrado nas mãos. Vera, a esposa do Wilson, estava de pé perto da janela, olhando para o nada. Quando me viu, seus olhos se arregalaram em surpresa. A senhora veio, ela disse, como se não pudesse acreditar. Claro que vim. É meu filho. Naquelas cadeiras duras da sala de espera, as horas se arrastavam como se tivessem pesos de chumbo nos ponteiros. O cheiro de hospital me dava náuseas, aquela mistura de desinfetante, remédios e desespero silencioso. As luzes fluorescentes machucavam meus olhos cansados, mas eu não conseguia fechar nem por 1 minuto. Cada vez que um médico passava pelas portas duplas da UTI, meu coração dava um salto. Jenny tinha ido embora depois de me deixar lá, prometendo voltar na manhã seguinte. Eu e meus 2 filhos restantes, Marlene e José, ficamos sentados lado a lado, um silêncio pesado entre nós. O que dizer depois de tudo que tinha acontecido? Como conversar normalmente quando a última vez que nos vimos foi quando me puseram na rua.
Vera, a esposa do Wilson, andava de um lado para o outro, o salto alto batendo no piso de maneira irritante. De vez em quando parava, olhava para mim com uma expressão estranha e voltava a andar. Eu sabia que ela nunca tinha gostado de mim. Desde que casou com meu filho, me tratava como um estorvo, um obstáculo entre ela e a vida que queria ter. Foi José quem quebrou o silêncio primeiro. Mãe, ele começou, a voz baixa, hesitante. A senhora tá bem? Quer um café ou algo assim? Olhei para ele, tentando reconhecer meu filho mais velho naquele homem de meia-idade com entradas na testa e olheiras profundas. O menino que eu ensinei a andar, que eu embalei nas noites de febre, que eu coloquei na escola prometendo que a educação ia dar a ele o que eu nunca tive. Estou bem, respondi, a voz mais fria do que pretendia. Não preciso de nada. Ele assentiu, desviando o olhar. Vi a vergonha em seus olhos, o desconforto. A senhora sabe que a gente não queria que fosse daquele jeito, né? Ele tentou de novo. Era para ser diferente. O Wilson disse que ia levar a senhora pro asilo, que tinha tudo acertado, mas não levou. Cortei, as lembranças voltando como uma onda, ameaçando me afogar. Me jogou na rodoviária com uma mala pequena e acabou. E vocês deixaram. Marlene, que estava sentada do meu outro lado, começou a chorar baixinho. A gente errou, mãe. Ela soluçou. Eu sei que errei. Devia ter falado alguma coisa, devia ter impedido. Queria abraçá-la, dizer que estava tudo bem, que eu perdoava. Era o que uma boa mãe faria, não é? Mas algo dentro de mim estava duro como pedra, frio como gelo. A traição tinha sido grande demais. Agora não é hora para isso, disse-me levantando. Vou ao banheiro. No banheiro frio e impessoal do hospital, me olhei no espelho. Quem era aquela mulher de volta torta, cabelos brancos desalinhados e olhos fundos que me encarava? Onde estava a Terezinha forte, a costureira que criou 3 filhos sozinha, que nunca se deixou abater pelas dificuldades da vida? Senhor, sussurrei, olhando para o teto como se pudesse ver através dele, direto para o céu. Me dá força. Não sei se consigo perdoar, mas não deixa o ódio tomar conta do meu coração. Não agora. Quando voltei para a sala de espera, um médico tinha saído da UTI e conversava com Vera. Ela chorava, as mãos cobrindo o rosto. Meu coração gelou. Será que tinha acontecido o pior? O que foi? Perguntei, me aproximando rapidamente. O médico se virou para mim. Era jovem, parecia cansado. A senhora é... Sou a mãe dele, Terezinha da Silva. Ele assentiu, consultando a prancheta que segurava. Senhora Silva, seu filho está estável, mas ainda em estado crítico. Ele sofreu traumatismo craniano, tem 3 costelas quebradas e hemorragia interna que conseguimos controlar durante a cirurgia. As próximas 48 horas serão decisivas. Ele vai ficar bem? Perguntei, a voz falhando. É cedo para dizer. Estamos fazendo tudo o que podemos. Quando o médico saiu, voltamos a nos sentar, cada um perdido nos próprios pensamentos. Foi só então que percebi que o filho do Wilson, meu neto Pedro, de 5 anos, não estava ali. Onde está o Pedro? Perguntei para Marlene. Com a mãe da Vera, ela respondeu. Achamos melhor ele não vir para o hospital. Neto. Eu tinha um neto que mal conhecia de verdade, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Quando Wilson e Vera se mudaram para minha casa com o menino 2 anos atrás, dizendo que era temporário até juntarem dinheiro para o apartamento próprio, achei que finalmente ia ter a chance de ser avó. Mas a Vera criou um muro invisível entre mim e o Pedro desde o primeiro dia. Me tratava como uma estranha na minha própria casa, sempre controlando quando e como eu podia interagir com meu neto. Ele precisa estudar. Ele está descansando. Não quero que ele aprenda esses costumes antigos. Sempre uma desculpa para manter o menino longe de mim. Até nas refeições ela fazia questão de servir o prato dele, nunca deixando que eu cuidasse do meu próprio neto. Como se eu, que criei 3 filhos sozinha, não soubesse como cuidar de uma criança. Wilson, sempre fraco quando se tratava da esposa, nunca interferia. Deixava ela mandar, controlar tudo, inclusive meu acesso ao meu próprio neto. As poucas vezes que consegui ficar sozinha com Pedro foram momentos roubados, quando Vera saía e Wilson estava ocupado.
Nesses raros momentos, tentava me conectar com ele, contar histórias, mostrar minhas costuras. Mas eram tão poucos e breves que nunca tivemos chance de criar um vínculo verdadeiro. A noite passou lenta, dolorosa. De manhã, Jenny voltou como prometido, trazendo uma sacola com algumas roupas limpas para mim, uma escova de dentes, pente. Pequenos confortos que me fizeram sentir um pouco mais humana depois de uma noite naquelas cadeiras desconfortáveis. Como ele tá? Perguntou Jenny me abraçando. Na mesma. Crítico, mas estável, foi o que o médico disse no último boletim. Ela assentiu, séria. Não tinha nenhuma simpatia por Wilson depois do que ele tinha feito comigo, mas respeitava minha dor de mãe. Você vai ficar? Vou, respondi sem hesitar. Não posso sair agora. Entendo. Vou trazer comida mais tarde. Não dá para ficar só com a porcaria que servem aqui. Ela olhou ao redor, observando José e Marlene, que cochilavam em cadeiras próximas, e Vera, que estava ao telefone no corredor. E como tá sendo? Ficar aqui com eles depois de tudo? Estranho, confessei, como se a gente estivesse andando em ovos. Eles tentam conversar, pedir desculpas, mas não sei se estou pronta para isso. Ninguém tá pedindo para você perdoar agora, Jenny disse, segurando minhas mãos. Algumas coisas levam tempo. Só não deixe o rancor te consumir, Terê. No final, só vai fazer mal a você mesma. Ela tinha razão, como sempre. Jenny sempre foi a voz da sabedoria na minha vida, mesmo quando éramos jovens. Por volta do meio-dia, conseguimos autorização para ver o Wilson, um de cada vez, por apenas 5 minutos. Vera foi primeiro, depois José, depois Marlene. Eu fiquei por último, o coração batendo tão forte que achei que ia ter um ataque. Quando entrei na UTI, o cheiro era ainda mais forte, mais clínico. Bipadores marcando o ritmo da vida, tubos, fios, máquinas. E no meio de tudo isso, meu filho. Quase irreconhecível com o rosto inchado, um tubo saindo da boca, curativos na cabeça. Parecia tão indefeso quanto no dia em que nasceu, quando o coloquei pela primeira vez no peito e prometi que sempre ia protegê-lo. Oi, filho, sussurrei, pegando de leve na mão dele, evitando os tubos do soro. A mãe tá aqui. Não houve resposta, claro. Ele estava sedado, entre a vida e a morte. Mas algo dentro de mim queria acreditar que ele podia me ouvir, que minha voz podia alcançá-lo, onde quer que sua consciência estivesse flutuando. Você lembra quando era pequeno e tinha medo de temporal? Continuei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você corria para minha cama, se escondia debaixo das cobertas. Eu falava que não precisava ter medo, que era só barulho, que a mãe não ia deixar nada de ruim acontecer com você. Fiz uma pausa, engolindo o nó na garganta. Eu ainda tô aqui, filho. Mesmo depois de tudo. Ainda sou sua mãe. Os 5 minutos passaram rápido demais. A enfermeira veio me chamar, gentil mas firme. Antes de sair, me inclinei e beijei a testa do meu filho, como fazia quando ele era criança e eu ia lhe dar boa noite. Nos dias seguintes, caímos numa rotina estranha. Eu ficava no hospital durante o dia, e à noite voltava para casa da Jenny para tomar um banho, dormir algumas horas numa cama de verdade e depois voltava. José e Marlene se revezavam, um sempre presente. Vera estava lá o tempo todo, os olhos cada vez mais fundos, o rosto marcado pelo cansaço. No terceiro dia, percebi que ela estava usando a mesma roupa do dia anterior. Você não foi para casa? Perguntei quando nos encontramos na máquina de café. Ela balançou a cabeça, segurando o copo de plástico com as 2 mãos, como se precisasse do calor. Não consigo sair daqui, e o Pedro tá bem com a minha mãe. Olhei para ela com outros olhos. Talvez ela realmente amasse meu filho, do jeito dela. Talvez não fosse o monstro que eu tinha imaginado nesses últimos meses. Você precisa descansar, disse, surpreendendo a mim mesma com a preocupação genuína na minha voz. Não vai ajudar o Wilson adoecendo também. Ela me olhou surpresa, como se não esperasse qualquer gentileza da minha parte. A senhora não me odeia? Perguntou diretamente. Depois de tudo? Pensei por um momento antes de responder. Não odeio ninguém, nem você, nem meus filhos. Tô magoada, muito magoada. Mas ódio é um sentimento pesado demais para carregar na minha idade. Ela baixou os olhos,
uma lágrima escorrendo pelo rosto magro. Foi ideia minha, confessou em voz baixa. Vender a casa. Convencer o Wilson a transferir para o nome dele. Eu queria um apartamento maior, num bairro melhor. Sempre achei aquela casa velha e pequena demais. A confissão me atingiu como um soco. Então foi ela. Ela quem plantou a semente que levou à minha expulsão, ao fim de tudo que eu conhecia. Por que tá me contando isso agora? Perguntei, a voz estrangulada. Porque se ele morrer... Ela soluçou, incapaz de terminar a frase. Não quero esse peso na consciência para o resto da vida. Não soube o que responder. Parte de mim queria gritar com ela, jogar na cara dela todo o sofrimento que tinha passado. Outra parte só sentia pena. Daquela mulher jovem que talvez perdesse o marido, daquele menino que talvez crescesse sem pai. Ninguém vai morrer, disse finalmente. Meu filho é forte, sempre foi. No quinto dia, quando já estávamos quase sem esperança, Wilson abriu os olhos. Foi por um breve momento, confuso, desorientado, mas o suficiente para os médicos dizerem que era um bom sinal. Ele estava emergindo do coma, respondendo aos estímulos. Havia esperança. Naquela tarde, um outro tipo de tempestade se formou na sala de espera. Um homem de terno entrou, perguntando por Vera. Era o comprador da minha casa, Senhora Oliveira. Ele cumprimentou formalmente. Soube do acidente do seu marido. Sinto muito. Obrigada, ela respondeu, parecendo desconfortável com a presença dele ali. Vim saber sobre o contrato. Ele foi direto ao ponto. A data da entrega da casa já passou e meus pedreiros estão esperando para começar a demolição. Demolição. A palavra ecoou na minha cabeça. Eles iam demolir minha casa, o lugar onde criei meus filhos, onde vivi por décadas. Cada quarto, cada canto que carregava memórias da minha vida ia virar pó, entulho. Meu marido está entre a vida e a morte, respondeu Vera, irritada. O senhor não pode esperar? Tempo é dinheiro, senhora. Tenho investidores esperando. Se não puder cumprir o contrato, terei que acionar meus advogados. Foi José quem interveio, se colocando entre Vera e o homem. Olha aqui. A gente tá num momento difícil. Meu irmão tá na UTI. Dá um tempo, pelo amor de Deus. O homem olhou ao redor, percebendo todos os olhares voltados para ele, e recuou um pouco. Tudo bem, posso dar mais 2 semanas. Depois disso, vou ter que tomar medidas legais. Quando ele saiu, Vera desabou numa cadeira, o rosto nas mãos. O que eu vou fazer agora? A casa tá toda embalada, as coisas em caixas. Não posso voltar para lá com o Pedro naquele estado. E se perdermos o contrato, vamos perder o dinheiro da entrada do apartamento novo. Marlene sentou ao lado dela, passando o braço em volta de seus ombros. A gente dá um jeito. O importante agora é o Wilson melhorar. Fiquei observando, uma ideia se formando lentamente na minha cabeça. Uma ideia louca, que ia contra tudo que eu tinha sentido nessas últimas semanas. Vocês podem ficar na casa da Jenny, disse, as palavras saindo antes que eu pudesse pensar direito. Comigo e com ela. Até o Wilson se recuperar e vocês resolverem essa situação. Todos olharam para mim como se eu tivesse enlouquecido de vez. Na casa da sua amiga? Perguntou Vera confusa. Mas nem tem espaço. Tem sim. É pequena, mas aconchegante. E seria por pouco tempo. Só até o Wilson poder ser transferido para um quarto normal e depois para casa. A senhora faria isso por nós? José perguntou, a incredulidade estampada no rosto. Depois de tudo? Respirei fundo, buscando as palavras certas. Não tô fazendo por vocês. Tô fazendo pelo meu neto. Ele não merece passar por mais instabilidade nesse momento difícil. E pela minha própria paz de espírito. Naquela noite, quando contei para Jenny o que tinha oferecido, achei que ela fosse me achar maluca. Mas ela só sorriu, daquele jeito sábio dela. Já estava demorando, ela disse, mexendo a sopa que preparava no fogão. Como assim? Você é mãe, Terê. Pode estar magoada, ferida, mas no fundo não ia conseguir virar as costas para os seus filhos numa hora dessas, por mais que eles merecessem. Ah, você acha que fiz errado? Que devia deixar eles se virarem? Ela balançou a cabeça, provando a sopa e acrescentando um pouco mais de sal. Acho que fez o que seu coração mandou, e isso nunca é errado.
No dia seguinte, Vera apareceu com Pedro pela primeira vez. O menino estava assustado, agarrado à mão da mãe, os olhos arregalados diante do ambiente estranho do hospital. "Vem conhecer sua avó", Vera disse, o guiando até mim. Olhei para o rostinho redondo, os cabelos escuros como os do pai, os olhos curiosos me estudando. "Oi, Pedro." Sorri, me abaixando na altura dele mesmo com a dor nos joelhos. "Eu sou sua avó Terê." Ele não disse nada, escondendo o rosto na perna da mãe. "Ele tá tímido", explicou Vera, "e assustado com tudo isso." "Claro que tá. É muita coisa para uma cabecinha tão pequena." Tirei da bolsa um pequeno ursinho de pano que tinha feito na noite anterior. Era simples, feito de retalhos que Cida tinha me dado, com botões pretos como olhos e um laço vermelho no pescoço. "Fiz para você", disse, estendendo o ursinho, "para te fazer companhia enquanto seu pai tá doente." Pedro olhou para o ursinho, hesitou e então o pegou rapidamente, como se tivesse medo que eu mudasse de ideia. Vi o primeiro sorriso tímido se formar no cantinho da boca dele. "Como chama?" ele perguntou, sua primeira palavra para mim. "Não sei. Você que tem que dar um nome para ele." Ele pensou por um momento, examinando o ursinho com seriedade. "Bento", decidiu. "Ele chama Bento." "Bento", repeti sorrindo. "É um ótimo nome." Foi um pequeno momento, insignificante talvez para quem olhasse de fora, mas para mim foi como se uma janela se abrisse, deixando entrar um pouco de luz numa sala que tinha estado escura por muito tempo. A casa da Jenny, que sempre me pareceu tão aconchegante em sua simplicidade, de repente ficou pequena demais. Com a chegada de Vera e Pedro, tivemos que improvisar. Jenny cedeu seu quarto para o menino e para a mãe e passou a dormir na sala, num sofá-cama antigo que mal comportava seu corpo. Eu continuei no quartinho dos fundos, meu refúgio nessa nova fase da vida. "Tem certeza que não está incomodando?" perguntei a Jenny na primeira noite, enquanto ajudava ela a arrumar o sofá-cama. "Incomodando? Imagina!" ela riu, ajeitando o lençol. "Faz anos que não tenho tanta gente em casa. Tá até animado." Mas eu via o cansaço nos olhos dela, o desconforto de dormir naquele sofá velho. Mesmo assim, ela não reclamava. Jenny nunca foi de reclamar, mesmo quando tinha todo o direito. "Só vai ser por um tempinho", prometi. "Até o Wilson melhorar, até eles resolverem a situação da casa." "Relaxa, Terê. Não foi você mesma que me disse que família é para essas horas? Pois então, agora é minha vez de retribuir tudo o que você já fez por mim." Família. A palavra ainda doía um pouco, ainda arranhava por dentro quando eu pensava nos meus filhos, mas agora tinha outro significado também. Jenny era família. E de alguma forma estranha, até Vera e Pedro estavam se tornando parte desse novo arranjo familiar que eu nunca imaginei ter. Na manhã seguinte, Pedro acordou cedo, os passinhos hesitantes pela casa desconhecida. Encontrei ele na cozinha, agarrado ao ursinho Bento que eu tinha feito, olhando curioso para tudo. "Bom dia, Pedro", sorri, tentando não assustá-lo. "Quer um leite com chocolate?" Ele assentiu timidamente, subindo numa cadeira para alcançar a mesa. Preparei o leite, coloquei na frente dele junto com um pão caseiro que Jenny tinha feito no dia anterior. "Sua casa é pequena", ele observou enquanto mordia o pão. "Não é minha casa", corrigi suavemente. "É da tia Jenny. Eu só tô morando aqui por enquanto." "Por quê?" A pergunta inocente me pegou desprevenida. Como explicar para uma criança de 5 anos que os pais dele tinham me expulsado da minha própria casa? Porque às vezes a vida muda, e a gente precisa encontrar novos lugares para morar, respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Como quando a gente vai mudar para o apartamento novo?" ele perguntou, e percebi que ele entendia mais do que eu pensava. "Isso mesmo. Às vezes a gente muda porque quer, às vezes porque precisa." Ele pareceu satisfeito com a resposta e voltou a comer seu pão. Fiquei observando aquele rostinho concentrado, os cabelos escuros caindo na testa, o jeito como ele segurava a caneca com as 2 mãos. Meu neto, sangue do meu sangue. Tão perto e ao mesmo tempo tão distante até agora. "Vovó", ele chamou depois de um tempo, a palavra soando estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. "Você sabe fazer mais ursinhos como o Bento?" "Sei sim. Quer que eu te ensine?"
Seus olhos brilharam de entusiasmo. Posso fazer um para o papai? Para quando ele ficar bom? Senti um nó na garganta. A inocência dele, a fé absoluta de que o pai ia se recuperar, me comoveu profundamente. Claro que pode. Vamos fazer o melhor ursinho do mundo para o seu pai. Naquele dia, enquanto Vera estava no hospital com Wilson, eu e Pedro passamos horas na varanda, costurando um ursinho de retalhos azuis. A cor favorita do Wilson, segundo o menino. Minhas mãos doíam com a artrite, mas o entusiasmo dele compensava qualquer desconforto. Mostrei como dar os pontos básicos, como prender os botões que serviriam de olhos, como rechear com algodão para ficar macio. Cuidado com a agulha, alertei quando ele quis tentar costurar sozinho. É afiada. O papai diz que eu já sou grande, ele respondeu, franzindo a testa em concentração enquanto dava pontos tortos, mas cheios de amor. E ele tá certo. Você é um menino muito crescido e corajoso. Durante toda aquela tarde, descobri um novo lado da maternidade que nunca tinha experimentado, a doçura de ser avó, de poder ensinar, amar, sem a pressão constante, o medo permanente que vem com criar filhos. Era como uma segunda chance de fazer as coisas com mais calma, com mais sabedoria. Quando Vera voltou do hospital no final da tarde, estava exausta, mas tinha boas notícias. Tiraram o tubo da respiração. Ela anunciou assim que entrou. Ele está respirando sozinho agora. Os médicos dizem que é um ótimo sinal. A casa inteira pareceu respirar aliviada junto com Wilson. Jenny preparou uma sopa especial para comemorar. Pedro mostrou para a mãe o ursinho que tínhamos feito, orgulhoso de cada ponto torto. É pro papai, ele explicou. A vovó me ensinou. Vi os olhos de Vera se enchendo de lágrimas quando ele disse, vovó. Era a primeira vez que ele me chamava assim na frente dela. Tá lindo, filho, ela disse, a voz embargada. Seu pai vai adorar. Mais tarde, quando Pedro já estava dormindo, Vera veio até a varanda onde eu estava sentada, olhando as estrelas como fazia todas as noites antes de dormir. Ela trazia 2 xícaras de chá, me oferecendo uma antes de sentar na cadeira ao lado. Obrigada por hoje, ela disse depois de um tempo. Por ficar com o Pedro, por tudo isso. Tomei um gole do chá antes de responder. Ele é um menino especial, esperto, sensível. É sim, ela concordou, um sorriso suave no rosto cansado. Puxou ao pai. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas bebendo o chá, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Dona Terezinha, ela começou hesitante. Eu sei que não tem desculpa para o que fizemos com a senhora, mas quero que saiba que me arrependo profundamente. Todos os dias, olhei para ela, tentando ver além da fachada, tentando entender aquela mulher que tinha sido parte instrumental na destruição da minha vida. Por que fez aquilo, Vera? Por que convenceu meu filho a me tirar tudo? Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Ganância, respondeu simplesmente. Queria uma vida melhor, um lugar melhor para criar o Pedro. Achei que o terreno da sua casa, bem localizado, poderia ser vendido por um bom preço. E foi. Ela fez uma pausa. Mas não vale o que fizemos, não vale o peso na consciência. E o Wilson? Ele também se arrependeu? Ela olhou direto nos meus olhos. Todos os dias. Por isso bebeu naquela noite. Tinha brigado comigo porque eu não parava de cobrar sobre o apartamento novo, e ele disse que não conseguia parar de pensar na senhora, sozinha, sem ter para onde ir. Foi por isso que ele estava dirigindo alterado. Por isso que bateu. A revelação me atingiu como uma onda gelada. O acidente do meu filho estava, de alguma forma, conectado ao que tinham feito comigo. Era quase como se fosse castigo. Mas não podia pensar assim. Não queria acreditar num Deus vingativo que punia meu filho pelo erro que tinha cometido. Ele perguntou pela senhora antes de ser entubado, continuou Vera. Queria seu perdão. Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Perdão. Uma palavra tão pequena para algo tão grande. Não sei se consigo perdoar ainda, respondi honestamente. Mas estou aqui. É o que posso oferecer agora. Ela assentiu, compreendendo. É mais do que merecemos. Nos dias seguintes, Wilson continuou melhorando gradualmente. Foi transferido da UTI para um quarto normal. Começou a falar, embora com dificuldade. Revezávamos as visitas. Vera ficava a maior parte do tempo,
Mas eu, Marlene, José e até Geni nos alternávamos para que ele nunca ficasse sozinho. Na primeira vez que entrei no quarto dele já consciente, senti meu coração acelerar. Como seria olhar nos olhos do filho que tinha me traído de forma tão cruel? Ele estava deitado, pálido, mais magro, com vários curativos ainda pelo corpo e na cabeça, onde tinha levado pontos. Quando me viu na porta, seus olhos se arregalaram em surpresa, depois se encheram de lágrimas. "Mãe", ele conseguiu dizer, a voz rouca pelo tempo com o tubo. "Você veio." "Vim", respondi, me aproximando da cama. "Como tá se sentindo?" "Vivo", ele respondeu, tentando sorrir, mas fazendo uma careta de dor. O que, considerando tudo, já é um milagre. Sentei na cadeira ao lado da cama, colocando sobre a mesinha o ursinho que Pedro tinha feito. "Seu filho fez para você, com a ajuda dessa velha aqui." Wilson pegou o ursinho, examinando os pontos tortos com um sorriso emocionado. "Ele tá morando com você? Na casa da Jenny?" "Tão todos lá. Vera, Pedro, a casa tá pequena, mas a gente se ajeitou." Ele fechou os olhos por um momento, como se tentasse absorver aquela informação. "Depois de tudo que a gente fez com a senhora, por que tá ajudando a gente?" Pensei por um instante antes de responder. "Porque sou sua mãe. Mesmo quando você esqueceu que era meu filho." As lágrimas escorreram pelo rosto dele, silenciosas. Vi o arrependimento nos olhos dele, a vergonha, a culpa. "Me perdoa, mãe." Ele soluçou, pegando minha mão com a dele, cheia de marcas de agulhas de soro. "Pelo amor de Deus, me perdoa." Olhei para nossas mãos entrelaçadas. A minha velha, enrugada, marcada por décadas de trabalho duro, a dele mais jovem, mas agora também marcada pelo sofrimento. "Tô tentando", respondi com sinceridade. "Dia após dia, tô tentando. Não é fácil, filho. Você tirou tudo de mim." "Eu sei", ele respondeu, baixando os olhos. "Fui um monstro. Deixei a Vera me convencer. Deixei a ganância falar mais alto que o amor pela minha própria mãe." Ficamos em silêncio por alguns minutos. Apenas o som do equipamento médico preenchendo o quarto. "O que vai acontecer com a casa?" perguntei finalmente. "Vera disse que vocês já tinham embalado tudo, que o comprador tá pressionando." "Vou cancelar a venda", ele disse com firmeza surpreendente. "Vou devolver o dinheiro da entrada, vou dar um jeito. Aquela casa é sua, mãe, sempre foi. Vou corrigir esse erro, nem que seja a última coisa que eu faça." Quis acreditar nele. Quis acreditar que era possível voltar atrás, desfazer o erro, recuperar minha casa. Mas a vida raramente é tão simples. "Não é tão fácil assim, filho. Tem contrato assinado, tem compromisso." "Eu dou um jeito", ele insistiu. "Vou falar com um advogado assim que sair daqui. Vou fazer o que for preciso." A convicção dele me comoveu. Talvez fosse o quase encontro com a morte, talvez fosse o remorso genuíno, mas algo tinha mudado no meu filho. Conseguia ver nos olhos dele uma determinação que me lembrava o menino teimoso que ele foi um dia, o garoto que não desistia até conseguir o que queria. "Agora descansa", disse, ajeitando o lençol sobre ele. "A gente conversa sobre isso quando você estiver melhor." Quando voltei para a casa da Jenny naquela noite, encontrei uma cena que nunca imaginei ver. Pedro no colo dela, ouvindo histórias antigas que ela contava enquanto fazia crochê. O menino estava fascinado com os dedos ágeis dela, com a forma como o fio se transformava em desenhos, em renda. "Vovó", ele exclamou quando me viu. "Tia Geni tá me ensinando crochê. Olha o que eu já fiz." Ele mostrou orgulhoso uma cordinha torta de crochê, os pontos irregulares mas feitos com tanto esforço que pareciam uma obra de arte. "Tá lindo, meu amor." Sorri, sentando ao lado deles. "Você é talentoso como sua avó. Como você viu o papai?" Ele perguntou, os olhos ansiosos. "Vi sim. Ele tá melhorando, sabia? E amou o ursinho que você fez. Não larga por nada." O sorriso dele iluminou a sala inteira. Naquele momento, olhando para o meu neto, para minha amiga que tinha se tornado uma espécie de irmã, percebi que a vida tinha um jeito estranho de dar voltas. Meses atrás, eu estava sozinha e desesperada, jogada na rua pelos meus próprios filhos.
Agora estava cercada por pessoas que se importavam comigo, que me amavam à sua maneira. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei ao lado da cama como fazia desde criança. Senhor, orei baixinho, me ajuda a perdoar, não por eles, mas por mim, porque esse rancor está me consumindo por dentro e eu quero ser livre. Deitei na cama, olhando para o teto, pensando em como a vida era imprevisível. Quem diria que aos 70 anos eu estaria começando uma nova fase, construindo novos laços, aprendendo a amar de novo, mesmo depois de uma traição tão profunda. Com esse pensamento, adormeci, sonhando com uma casa. Não a minha casa antiga, mas uma nova, cheia de risos de criança, de cheiro de comida no fogão, de conversas ao redor da mesa. Uma casa que ainda não existia, mas que talvez, só talvez, pudesse existir um dia. 3 semanas se passaram desde o acidente do Wilson. O outono chegava com sua brisa fresca. As folhas começavam a dourar nas árvores da rua da Jenny, e uma nova rotina tinha se estabelecido em nossas vidas. Pedro ia para a escola pela manhã, levado por Marlene, que tinha se oferecido para ajudar. Vera passava a maior parte do dia no hospital, onde Wilson seguia se recuperando, embora mais lentamente do que gostaríamos. Eu e Jenny cuidávamos da casa, da comida, e eu continuava com meus trabalhos de costura para Cida. Foi numa dessas tardes tranquilas, enquanto costurava na varanda, que vi o carro parar em frente à casa. Um homem de terno desceu, ajeitou a gravata e caminhou decidido até o portão. Reconheci imediatamente. Era o comprador da minha casa, o mesmo que tinha aparecido no hospital semanas atrás. Posso ajudar? Perguntei, levantando da cadeira com dificuldade, as juntas reclamando como faziam todas as tardes quando o tempo esfriava. Estou procurando a senhora Vera Oliveira, ele respondeu formalmente. Informaram-me que ela está residindo neste endereço temporariamente. Ela não está. Foi visitar meu filho no hospital. Ele pareceu impaciente consultando o relógio caro no pulso. A senhora é... Sou a mãe do Wilson, Terezinha da Silva. Algo se acendeu nos olhos dele. Reconhecimento, talvez um pouco de desconforto. Ah, sim, a antiga proprietária da casa. Antiga. A palavra doeu mais do que deveria. O que deseja com a Vera? Perguntei, mantendo a voz firme. O prazo que concedi para a desocupação do imóvel expirou há 3 dias. Se a família Oliveira não cumprir o contrato, terei que tomar medidas legais. É uma questão de negócios, entende? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Como se minha vida, minhas memórias, meu lar pudessem ser reduzidos a uma transação comercial. Meu filho quase morreu, respondi, sem conseguir esconder a amargura na voz. Acho que isso merece um pouco mais de compreensão da sua parte. Ele teve pelo menos a decência de parecer constrangido. Sinto muito pelo ocorrido, senhora. De verdade. Mas os negócios são negócios. Tenho investidores esperando, tenho um cronograma a cumprir para a demolição e construção do novo empreendimento. Demolição. Novamente aquela palavra que fazia meu estômago afundar. Minha casa seria demolida, apagada da face da terra como se nunca tivesse existido. Como se as décadas que passei lá, criando meus filhos, construindo uma vida, não significassem nada. Quanto tempo mais você pode esperar? Perguntei, mudando de tática. Seja razoável. Ele pensou por um momento, ponderando. 1 semana, no máximo. Depois disso, terei que acionar meus advogados. 1 semana é pouco, argumentei. Meu filho ainda está no hospital. É o máximo que posso oferecer. Sinto muito. Quando ele partiu, fiquei ali na varanda, olhando para a rua, sentindo um peso que não estava lá antes. 1 semana. Como resolver tudo em 1 semana? Aquela noite, quando Vera voltou do hospital, contei sobre a visita do comprador. Vi o pânico nos olhos dela. 1 semana? Ela repetiu, desabando numa cadeira da cozinha. É impossível. O Wilson ainda vai ficar pelo menos 2 semanas no hospital, talvez mais. E mesmo que saia antes, não vai ter condições de resolver essa situação. E para onde a gente vai? O apartamento novo só fica pronto em 3 meses. Ela começou a chorar, as mãos cobrindo o rosto. Era estranho ver aquela mulher que sempre me pareceu tão forte, tão determinada, desmoronando assim na minha frente. Calma,
disse, colocando a mão no ombro dela. A gente vai dar um jeito. Como? Ela soluçou. Não temos para onde ir. Todo o nosso dinheiro está no apartamento novo. Se o contrato for cancelado, vamos perder a entrada, tudo. Foi aí que tive uma ideia. Uma ideia maluca, que talvez nem desse certo, mas era a única que conseguia pensar naquele momento. E se a gente usasse o dinheiro das minhas economias? Sugeri, hesitante. Eu tenho quase 5.000 reais guardados. Não é muito, mas talvez ajude a ganhar mais tempo com o comprador, até vocês conseguirem uma solução definitiva. Vera me olhou como se eu tivesse acabado de dizer o maior absurdo do mundo. A senhora quer usar suas economias para nos ajudar? Depois de tudo que fizemos? Não é por vocês, respondi sinceramente. É pelo Pedro. Ele não merece passar por mais instabilidade. Já está sendo difícil o suficiente com o pai no hospital. Ela balançou a cabeça, enxugando as lágrimas. Não posso aceitar. Já fizemos mal demais à senhora. Não vou deixar que se sacrifique mais uma vez por nós. Fiquei surpresa com a reação dela. Esperava que aceitasse imediatamente, aliviada por ter uma tábua de salvação. Mas ali estava ela, recusando minha ajuda por princípios? Consideração por mim? Era difícil acreditar. Vamos conversar com o Wilson amanhã, ela decidiu. Ele precisa saber da situação. Talvez tenha alguma ideia. No dia seguinte fomos juntas ao hospital. Wilson estava sentado na cama, com aparência bem melhor, embora ainda pálido e visivelmente mais magro. O progresso era lento, mas constante. Quando contamos sobre a visita do comprador, ele fechou os olhos por um momento, suspirando profundamente. Eu suspeitava que isso ia acontecer, disse, a voz ainda fraca. O cara não ia esperar para sempre. O que a gente vai fazer? Perguntou Vera, segurando a mão dele. Temos só uma semana. Wilson olhou para mim, depois para Vera. Pensativo. Tem uma solução, ele disse finalmente. Não vai ser fácil, mas é o certo a fazer. Qual? Perguntamos juntas. Vamos cancelar a venda do apartamento novo. Usar o dinheiro da entrada para pagar uma multa para o comprador da casa da mãe. Ficar com a casa. O quê? Vera quase gritou. Mas é nosso sonho. A gente economizou tanto tempo para conseguir aquela entrada. Sonhos podem esperar, Wilson respondeu, surpreendentemente firme para alguém que tinha estado à beira da morte dias atrás. Consertar o mal que fizemos não pode. Observei aquela cena com uma mistura de surpresa e emoção. Era este o filho que eu tinha criado? O homem que, apesar dos erros, ainda tinha dentro de si os valores que tentei incutir ao longo dos anos? A casa é da mãe, ele continuou. Sempre foi. Nunca devia ter saído do nome dela. Vamos consertar isso. Mas, e a gente? Vera perguntou confusa. Para onde vamos? Wilson olhou para mim, uma pergunta silenciosa nos olhos. Antes que eu pudesse responder, Jenny, que tinha ficado quieta num canto do quarto, pigarreou. Se me permitem sugerir, ela começou, por que não transformam a casa da Terê? Tem aquele quartinho dos fundos que quase não é usado. Daria para ampliar, fazer uma edícula confortável para os três. A casa principal fica para Terê, como sempre foi. Todo mundo junto, mas cada um com seu espaço. Olhei para minha amiga com admiração. Sempre prática, sempre encontrando soluções onde eu só via problemas. Seria possível? Vera perguntou, visivelmente considerando a ideia. Claro que seria, respondeu Wilson. Com o dinheiro da entrada do apartamento, dá para fazer uma reforma boa, construir uma edícula confortável. Mas, e a senhora? Vera se virou para mim. Ia querer a gente morando lá, depois de tudo? Era a pergunta que eu mesmo me fazia naquele momento. Queria mesmo ter eles tão perto depois da traição? Poderia realmente perdoar a ponto de dividir o mesmo terreno, viver em tão próxima convivência? Olhei para Wilson na cama do hospital, para Vera com os olhos ansiosos. Pensei em Pedro, no quartinho da casa da Jenny, dormindo abraçado ao ursinho Bento que tínhamos feito juntos. Família. Com todos os defeitos, com todas as falhas, com todo o potencial para machucar e para curar. Quero, respondi finalmente. Acho que podemos tentar, um dia de cada vez. Nos dias seguintes foi uma correria. Wilson,
Ainda no hospital, providenciou uma procuração para que José, meu filho mais velho, pudesse representá-lo nas negociações com o comprador. Foi uma batalha difícil, com muita discussão, mas no final chegaram a um acordo. Pagaríamos uma multa pelo cancelamento da venda e a casa continuaria sendo nossa. Nossa, não minha. Wilson insistiu que o imóvel fosse transferido de volta para o meu nome, mas com uma cláusula que me obrigava a deixar a propriedade para os 3 filhos em caso de falecimento. Era justo, achei. No final das contas, eram meus filhos, o sangue do meu sangue. Quando finalmente voltei para minha casa, depois de quase 3 meses longe, foi como entrar num lugar familiar e estranho ao mesmo tempo. As paredes estavam lá, os cômodos, mas muita coisa tinha mudado. Móveis tinham sido movidos ou levados embora. Paredes estavam descascadas em preparação para demolição que nunca aconteceu. Caixas empilhadas em cantos. Mas era minha casa, meu lar. O lugar onde tinha passado a maior parte da minha vida adulta. Onde tinha criado meus filhos, onde tinha chorado a morte do meu marido, onde tinha costurado milhares de peças para sustentar a família. Bem-vinda de volta, mãe, disse José, que tinha me acompanhado na mudança, carregando minhas poucas coisas. Sorri, passando a mão na parede da sala, sentindo a textura familiar sob os dedos. É bom estar de volta, respondi. E era verdade. Wilson teve alta 1 semana depois. Ainda fraco, precisando de cuidados constantes, mas feliz por estar em casa. Na minha casa, que agora também era um pouco dele novamente. A construção da edícula começou quase imediatamente. José, que sempre teve jeito para essas coisas, supervisionava a obra. Marlene vinha todos os dias, ajudava na limpeza, na organização, na comida. Formávamos uma equipe estranha, mas funcional. E no meio disso tudo estava Pedro. Meu neto, que agora passava quase todo o tempo comigo, aprendendo a costurar, ouvindo minhas histórias, me chamando de vovó com uma naturalidade que me comovia. Vovó, ele me chamou uma tarde, enquanto fazíamos mais um ursinho juntos. Por que você e o papai e a mamãe brigaram? A pergunta me pegou de surpresa. Achei que ele era pequeno demais para entender o que tinha acontecido. Mas, mais uma vez, subestimei a percepção das crianças. Foi um mal-entendido, respondi, escolhendo palavras que ele pudesse compreender. Às vezes, os adultos fazem besteira, tomam decisões erradas, mas o importante é que a gente está junto de novo, não é? Ele pensou por um momento, as sobrancelhas franzidas em concentração. É, ele concordou finalmente. E agora a gente vai morar na casinha nova que está construindo lá no fundo. Isso mesmo, e a vovó vai morar aqui na casa grande, mas a gente vai se ver todo dia. Promete? Prometo. Era uma promessa que pretendia cumprir. Depois de tanto tempo perdido, de tantos anos sem conhecer meu neto, não queria perder nem mais um dia da vida dele. A edícula ficou pronta em 2 meses. Era pequena, mas confortável, com 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro. Suficiente para Wilson, Vera e Pedro. Eles se mudaram para lá numa tarde de domingo, com uma pequena celebração. Um almoço que reuniu todos nós, inclusive Jenny, que tinha se tornado parte essencial da família. A nossa nova fase, brindou Wilson, levantando o copo de suco. Ainda não podia beber álcool por causa dos remédios. E ao perdão, que é a maior prova de amor que existe. Olhei ao redor da mesa. Meus 3 filhos, minha nora, meu neto, minha amiga querida. Uma família reconstruída das cinzas de uma traição. Imperfeita, com cicatrizes visíveis, mas ainda assim, uma família. Ao perdão, repeti, erguendo meu copo também. Não tinha sido fácil chegar até ali. O perdão não veio de uma vez, como um raio que clareia a noite escura. Veio aos poucos, em pequenos momentos. Quando vi o arrependimento genuíno nos olhos do Wilson. Quando percebi o esforço de Vera para consertar os erros. Quando senti o amor incondicional de Pedro. O perdão foi um processo, não um evento. E talvez nunca fosse completo. Talvez sempre ficasse uma cicatriz. Uma lembrança da dor que senti naquela noite em que fui abandonada aos 70 anos, com uma mala pequena e o coração partido. Mas aprendi que perdoar não é esquecer.
É seguir em frente apesar da lembrança. Naquela noite, depois que todos foram embora, os filhos para suas casas, Wilson e família para a edícula nos fundos, sentei na varanda da minha casa, como fazia antigamente. Jenny tinha ficado para me fazer companhia, sentada na cadeira ao lado. Então, ela disse, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno. Conseguiu fechar o círculo, hein, Terê? Consegui, assenti, me balançando suavemente na cadeira. Quem diria que aos 70 anos eu ia aprender tantas lições sobre família, sobre perdão? A vida nunca para de nos ensinar, ela filosofou. Até o último suspiro, a gente está aprendendo alguma coisa. Sabe o que aprendi com tudo isso? Perguntei, olhando para minha amiga que tinha sido meu porto seguro nos momentos mais difíceis. O quê? Que família não é só quem tem o mesmo sangue nas veias. É quem fica quando todo mundo vai embora. É quem te estende a mão quando você mais precisa. Ela sorriu, seus olhos brilhando à luz fraca da varanda. Como você comigo e eu com você, ela completou. Somos família também, Terê, do tipo que a gente escolhe. Assente, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A dor não tinha desaparecido completamente. Provavelmente nunca desapareceria. Mas agora estava acompanhada de algo mais. Gratidão. Gratidão pela segunda chance, pela oportunidade de reconstruir laços que achei que estavam perdidos para sempre. Gratidão por ter vivido o suficiente para ver o arrependimento, o perdão, a reconciliação. Do quintal dos fundos ouvi a risada de Pedro, provavelmente brincando com o pai antes de dormir. O som era como música para meus ouvidos velhos, promessa de dias melhores, de memórias novas a serem construídas, de amor que continua apesar das feridas do passado. Sabe de uma coisa, Jenny? Falei, pegando na mão da minha amiga. O quê? Acho que não fui abandonada aos 70 anos. Acho que fui libertada. Ela apertou minha mão, entendendo perfeitamente o que eu queria dizer. Às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. É preciso ser quebrada para aprender a se reconstruir. Mais forte, mais sábia, mais plena. Naquela noite, dormia em paz na minha própria cama, na minha própria casa. Não tinha certeza do que o futuro reservava. Na minha idade, o amanhã nunca é garantido. Mas tinha certeza de uma coisa. Não estava mais sozinha. E talvez nunca tivesse estado realmente. Antes de cair no sono, fiz uma última oração silenciosa. Não pedi nada para mim. Só agradeci. Agradeci pela vida longa o suficiente para ver a redenção. Agradeci pela chance de perdoar e ser perdoada. Agradeci pelos fios invisíveis que nos conectam uns aos outros, mesmo quando achamos que todos os laços foram cortados. E adormeci, sonhando não com o passado de dor, mas com o futuro de possibilidades. Um futuro onde eu, Terezinha da Silva, costureira, viúva, mãe, avó, amiga, aos 70 anos, estava apenas começando um novo capítulo da minha história. E você, que me acompanhou até aqui nessa jornada de dor e recomeço, muito obrigada. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Suas palavras são o que me dá força para continuar compartilhando essas histórias de vida real. Até a próxima. Até